Antes dos gráficos modernos, das linhas de tanques gigantescas e das mecânicas que conhecemos hoje, existia apenas o começo. Em 2014, um jogo para dispositivos móveis começou sua jornada e conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo. Neste documentário, você verá imagens raras, vídeos da época e a evolução dos primeiros passos de um dos maiores jogos de tanque para mobile já criados. Se você esteve lá, prepare-se para uma viagem no tempo. Se chegou depois, prepare-se para descobrir como tudo começou. Esta é a história do nascimento do World of Tanks Blitz. Fala, comandantes! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, Caleb Júnior aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí, tenente, você tá bem? Falou aí pra galera, filho. Cadê você? Falou aí pra galera, tenente. Falou aí. É isso aí, vamos começando mais um vídeo. Bom pessoal, a gente sabe que falta poucos dias aí para a gente sofrer essa atualização, essa transição deste jogo para o novo jogo. Então eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre tudo isso que vai acontecer, tudo isso que está acontecendo. Então eu vou trazer uma espécie de um documentário aí sobre o World of Tanks Blitz, dividido em 3 vídeos com vários capítulos cada vídeo, tá? Então vamos começar. World of Tanks Blitz, a história de um jogo que marcou uma geração. Capítulo 1: O nascimento do Blitz. Existem jogos que a gente joga por alguns dias, existem jogos que a gente joga por alguns meses, e existem jogos que acabam fazendo parte da nossa história. Jogos que atravessam anos, jogos que mudam junto com quem joga, jogos que deixam lembranças. E para milhões de pessoas ao redor do mundo, o World of Tanks Blitz foi exatamente isso. Mas para entender tudo aquilo que se tornou hoje, precisamos voltar no tempo. Voltar para uma época muito diferente. Uma época onde os celulares ainda estavam evoluindo. Uma época onde jogos mobile era visto apenas como algo simples. Jogos rápidos, jogos pequenos, jogos feitos para matar o tempo. Poucos imaginavam que um celular pudesse entregar algo realmente grande, muito menos um jogo online de tanques. Mas em 2013, uma ideia começou a surgir. A empresa Wargame decidiu tentar algo que parecia arriscado: levar a experiência de tanques para dispositivos móveis. Naquele momento, muita gente provavelmente olhou e pensou: isso não vai funcionar, porque parecia impossível. Como um jogo de guerra online funcionaria em aparelhos que eram muito mais limitados do que os de hoje? Como mapas funcionariam? Como controles funcionariam? Como batalhas funcionariam? Mas mesmo com todas as dúvidas, o projeto continuou avançando. E em 2014, o Blitz começou oficialmente sua jornada. Talvez hoje isso pareça algo normal, mas naquela época não era, nem um pouco. Porque naquele período os jogos mobile ainda eram completamente diferentes do que conhecemos hoje. E sem perceber, naquele momento nascia algo que há anos depois se tornaria muito maior do que apenas um jogo. Naquele momento começavam memórias. Capítulo 2: Plataformas e mecânicas iniciais. O Blitz não nasceu simplesmente copiando o World of Tanks dos computadores. Ele precisou mudar. Ele precisou se adaptar, precisou porque os celulares tinham limitações. Os aparelhos eram mais fracos, a internet não era a mesma, tudo precisava funcionar de maneira mais leve. E foi justamente por isso que várias decisões precisaram ser tomadas. As batalhas se tornaram 7 contra 7. Os mapas precisavam ser menores.
Os controles precisavam ser simplificados. E ainda algo impressionava. Aquilo funcionava. No início existia poucos países, poucas linhas de tanque, poucos mapas, poucas mecânicas. Os gráficos eram mais simples, as texturas eram mais simples, as explosões eram diferentes, o som era diferente, a garagem era diferente e talvez muita gente que começou anos depois nem reconheceria aquela versão. Mas existia algo que talvez fosse muito maior do que gráficos: a sensação de descoberta. Porque ninguém sabia exatamente o que estava fazendo. Ninguém dominava posicionamento, ninguém entendia ângulo de blindagem, ninguém dominava side scrap, ninguém dominava rolldown, ninguém assistia dezenas de tutoriais. Todo mundo aprendia junto. Capítulo 3. Quando todo mundo aprendia junto. Talvez uma das coisas mais especiais daquela época fosse justamente isso. Todo mundo estava perdido, todo mundo estava aprendendo, todo mundo errava. Todo mundo descobria coisas novas junto. Subir de tier demorava muito. Desbloquear um tanque parecia uma missão gigantesca. Você olhava para aquele tanque lá no fim da árvore tecnológica e pensava: um dia eu chego lá. E quando finalmente chegava, parecia uma conquista enorme. Porque naquela época não era apenas apertar alguns botões, existia tempo envolvido, existia esforço envolvido, existia expectativa. Uma ace não parecia toda hora, era algo raro, algo que fazia você sair contando para outras pessoas. E talvez hoje muita gente olhe para trás e perceba algo curioso. Não era necessariamente porque tudo era melhor, não era porque era tudo novo, porque a gente ainda estava descobrindo tudo. E talvez, sem perceber, ali o Blitz começava a construir algo maior do que batalhas. Começava a construir lembranças. Capítulo 4. A Era dos Clãs e da Comunidade. Talvez uma das maiores forças do Blitz nunca tenha sido apenas o jogo. Talvez tenha sido aquilo que existia ao redor dele. Mas isso também não nasceu junto com o jogo. Porque quando o Blitz chegou, ele nem sequer possuía clãs dentro do próprio jogo. No início existiam alguns jogadores, pessoas entrando em batalhas, encontrando nomes repetidos, criando amizades, criando grupos fora do jogo, seja em aplicativos de conversa, redes sociais ou comunidades espalhadas pela internet. Mas conforme o tempo passou, algo começou a mudar. Os clãs chegaram e junto deles surgia algo muito maior, porque agora existia pertencimento, existia identidade, existia orgulho. Agora você carregava uma tag ao lado do seu nome e para muitos aquilo parecia pequeno, mas não era, porque aquela pequena tag representava pessoas, representava amizades, representava tempo, representava batalhas. Vieram recrutamentos, vieram testes, vieram rivalidades, vieram jogadores conhecidos pela comunidade, vieram grupos que eram respeitados, vieram grupos que eram temidos e existia algo curioso acontecendo. Muitos jogadores já não entravam no Blitz apenas pelos tanques, entravam pelas pessoas, entravam porque amigos estavam online, entravam porque o clã estava reunido, entravam porque existia alguém esperando. Sem perceber, o Blitz começou a deixar de ser apenas um jogo, começava a virar uma comunidade. Capítulo 5. Mais uma partida. Talvez a melhor parte nunca tenha sido os tanques, talvez tenha sido tudo aquilo que acontecia ao redor deles, porque para alguns era apenas um jogo, para muitos era rotina, era chegar da escola, chegar do trabalho, pegar o celular, entrar no jogo e pensar: vou jogar só mais uma. Mas todo jogador sabe muito bem como isso funcionava, porque aquela última partida quase nunca era a última. Virava 2, virava 5, virava 10 e quando você percebia já era madrugada. Quantas noites foram embora dentro do Blitz? Quantas vezes alguém falou: hoje eu vou dormir cedo,
e quando olhou no relógio já era 2, 3, 4 horas da manhã. Quantas partidas absurdas aconteceram? Quantos tiros no último segundo? Quantas viradas impossíveis? Quantas vezes só restava você? Quantas vezes o coração acelerou porque era 1 contra 4? Quantas vezes alguém gritou, ele errou? Vai, 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 recua! Quantas amizades surgiram? Quantas pessoas você conheceu? Porque talvez a nostalgia nunca tenha sido apenas sobre gráficos antigos. Talvez ela nunca tenha sido apenas sobre sons antigos. Talvez a nostalgia seja sobre momentos. Porque a verdade é que muitas vezes não sentimos saudades do jogo. Sentimos saudade da época. Sentimos saudade das pessoas. Sentimos saudade de quem éramos naquele momento. Bom, pessoal, esse aqui foi o primeiro vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ser lançado ainda mais 2 vídeos para a gente estar conseguindo finalizar essa história do Blitz, tá? E eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, de poder pelo menos um pouquinho relembrar do que era o Blitz antes. Eu espero ter conseguido trazer uma certa nostalgia, um certo carinho, e é isso que a gente quer. Esse é o foco principal deste vídeo, tá? Deixar essa memória viva dentro de cada um de vocês. Então, só aguardar aí agora os próximos dias que a gente vai estar postando mais 2 vídeos. E eu tenho certeza que vai ser uma coisa bem legal, bem gostosa, bem memorável, bem nostálgico para quem já joga esse jogo há anos, tá? Mesmo que muitos de vocês me acompanham aqui no canal e não jogam. Muitos vão parar de jogar quando vier a atualização. Muitos vão voltar a jogar para ver como que ficou essa atualização, tá bom? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vai deixando logo aquele like, porque isso me ajuda demais, 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 demais. E também compartilhe com a galera, pessoal. Compartilhe com a galera, compartilhe com seus amigos, papais, titios, avós, papagaios, periquitos, todo mundo. Vamos deixar esse canal aí exibido em várias telas. E o mais importante, muita gente me assiste e não se inscreve nesse canal, cara. É impressionante quanta gente me assiste, mas não se inscreve no canal. Então se inscreve no canal, é de graça. Não esqueça de colocar aí o sininho de notificações também, tá? Ative ele, porque sempre quando o Caleb postar um vídeo, você será o primeiro a ser notificado, para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou! Bora dar tchau pra galera, tenente? É isso aí, então vamos encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo e falou! Let's roll.